E hoje nós vamos falar sobre o maior e mais importante plano de saúde público e do hospital de referência para Erechim e também para a região. A Fundação Hospitalar Santa Terezinha tem trabalhado exaustivamente para manter a casa funcionando. Apesar das dificuldades financeiras, o hospital vem evoluindo e oferecendo um atendimento qualificado. Acompanhe. E hoje nós convidamos para estar aqui na TV Erechim o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, o Márcio Pires, acompanhado da Camila Constância Amaral, que é diretora administrativa, e nós vamos falar um pouquinho sobre a situação financeira do hospital, a situação de estrutura, de obras, enfim, da realidade que o nosso hospital vive hoje. Bem-vindo, Márcio. Boa tarde, Sandra, muito obrigado pelo convite. É uma honra estarmos aqui na TV Erechim para conversarmos com a população e trazermos um pouco do nosso dia a dia do Santa Terezinha. Camila, bem-vinda. Obrigada, Sandra. A gente agradece o convite. Sempre que possível, né, esclarecer para a população o andamento das obras, o funcionamento do hospital e esclarecer a dúvida que sempre nós temos com relação à situação financeira, enfim, a posição do hospital que vem há anos, né, sofrendo, né, nesse sentido. É verdade, o hospital já está inserido aqui na nossa comunidade há 95 anos e ele é o maior plano de saúde, visto que durante a pandemia muitas pessoas deixaram de pagar planos de saúde e migraram para o Sistema Único de Saúde. Dentro do hospital essa realidade foi sentida, Márcio? Sim, nós tivemos uma baixa, digamos assim, de atendimentos eletivos aí no período da pandemia, né, Sandra? Porém, de imediato, aí, a partir de agosto do ano passado, nós sentimos o retorno dos atendimentos, principalmente na área eletiva, procedimentos ambulatoriais, e claro que muito se deve em função dessas vidas que os planos, que as operadoras de saúde perderam e migraram para o setor público, né? Certo. E o Santa Terezinha, como você bem colocou, ele é um hospital de fato regional, né? Nós temos aí na média complexidade os 33 municípios da AMAL, né? Sob nossa responsabilidade, mas também outros municípios na alta complexidade, especificamente na área oncológica, né? Sim. Então, realmente, o Santa absorveu esta população que saiu do privado, né? Para a rede pública. Pois é, Camila, e nessa migração dessas pessoas, o custo do hospital ele se tornou um pouco maior. De que forma a parte administrativa foi reelaborada para poder atender essas pessoas, para poder ter os insumos necessários, enfim, estar de portas abertas? Na realidade, a gente tem que partir sempre do princípio de que nós temos uma capacidade instalada e que, infelizmente, por mais que nós tenhamos toda a boa vontade em receber toda essa população que precisa do atendimento pelo SUS, salvo investimentos que estão acontecendo em algumas áreas específicas, a gente também tem uma limitação de crescimento, né? Nós não podemos crescer de forma desenfreada para evitar cenas que a gente vê acontecerem por aí, de falta de leito, de pessoas em corredores, de sobrecarga mesmo do serviço. Então, a gente procura acompanhar para evitar que esse tipo de situação aconteça, trabalhando com o giro dos nossos leitos, com a eficiência dos processos lá dentro mesmo, para dar mais rotatividade para todo o serviço, né? Para que a gente consiga dar vazão à demanda. Financeiramente, a gente sabe que o que remunera hoje o hospital e todos os hospitais que prestam serviços para o SUS é a tabela do Sistema Único de Saúde, que é de conhecimento geral, que é uma tabela já muito defasada, que precisa de uma revisão. Nós temos, sim, um auxílio muito importante dos municípios aqui da região da AMAL, que fazem um aporte que fica em torno de R$1 milhão por mês. É uma contrapartida por serviços prestados, então eles nos complementam as internações, o que o SUS paga, eles pagam mais um valor a cada paciente internado. O mesmo vale para o pronto-socorro, para as consultas eletivas. Então, de certa forma, a região também se mobiliza para tentar reduzir o déficit do hospital, né? Porque apesar de nós termos uma contratação, essa contratação é baseada na tabela do Sistema Único. Então, é uma cadeia, né? E vai acontecer com todo estabelecimento que atender integralmente ao SUS. O que nos diferencia de um filantrópico é que nós não temos estrutura para atender também em grandes volumes os privados e os convênios. Então, a gente acaba ficando só
com a tabela do SUS, que é deficitária, alguns incentivos estaduais e complementos de verbas que a gente recebe para custeio, mas o desafio de qualquer gestor dentro de hospital público é realmente o cobertor curto, né? É a receita que é reduzida para um custo que cresce anualmente. Verdade. Márcio, quantos atendimentos já foram realizados esse ano, visto que nós já estamos no mês de setembro? Nós fechamos o balanço, digamos assim, do primeiro semestre, né? Então, assim, nós temos em média por mês, vou colocar por mês, em média 7.000 atendimentos no pronto-socorro, 1.100 internações, 750 cirurgias nas mais diversas especialidades, né? E mesmo tendo toda esta produtividade, nos preocupa principalmente a fila de espera em cirurgias, né? Hoje nós temos uma fila de praticamente 2.700 pacientes. Claro, são pacientes de toda a região, né? Em especialidades diversas, cirurgia geral, traumato-ortopedia, inclusive cirurgia oncológica, alguns pacientes também, né? Sim. Em função até do que a gente comentou do período pandêmico, alguns pacientes deixaram de procurar o serviço, então isso agora afunilou, então, né, acabou gerando esta fila também. E nós temos essa capacidade produtiva, né? Então, embora temos um centro cirúrgico com 10 salas, agora 20 leitos de UTI, porém os nossos leitos de internação, eles não conseguem acompanhar essa estrutura cirúrgica, por exemplo. Então, nós temos uma estrutura que podemos fazer mais procedimentos cirúrgicos. Certo. Mas onde que vamos internar esse paciente? Então, agora a gente está com um projeto que está sendo desenvolvido para ampliação de pelo menos 60 leitos. Então, isso vai dar mais vazão, né, à comunidade, enfim, a esses pacientes que estão em fila de espera. Certo, e o que me parece, assim, é que no decorrer dos anos, muitas obras já aconteceram dentro do hospital, e reformas e ampliações, e nunca é o suficiente para suprir a demanda. Essa demanda, ela tem crescido anualmente, é esse o problema? Também, em função, né, da migração das operadoras privadas para o SUS, e obviamente quando você tem um serviço que é resolutivo, a gente sabe que a demanda tende a aumentar. A gente sempre fala, por exemplo, oftalmo. Oftalmo nós temos perenemente uma fila aí de pelo menos 1.000 pacientes, consultas, cirurgias, e aí por mais que você atenda, aquela fila, ela não diminui, né, porque ela se retroalimenta, você atende, mas novos pacientes entram na fila de espera. Então, assim, o hospital ele é resolutivo, ele atende muito bem a região, porém, o sonho de zerar as filas de espera, a gente sabe que fica só no sonho, né? Porque é uma realidade de todos os hospitais do país, né? Nenhum consegue suprir essa demanda que cada vez parece que aumenta mais. Sim. Outro problema, assim, que tem tido reclamações da população é referente ao pronto-socorro. O que está sendo feito? O que foi feito para melhorar o fluxo de atendimento? E como é que funciona esse atendimento quando a pessoa chega lá no pronto-socorro? Assim, nós tivemos um período de uns 4 a 3 meses atrás, de muita procura no pronto-socorro, né? Principalmente por doenças respiratórias, né? Com síndrome gripal, certo. Enfim. Porém, a questão de uns 60 dias atrás, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, foram alocados mais médicos na rede básica, na atenção básica, e o nosso volume voltou ao normal, que é em média de 170 pacientes dia. Certo. Chegamos a atender 360 pacientes num dia, nesse período mais crítico. Então, assim, hoje nós temos, por exemplo, um médico de reforço. Então, nós temos 24 horas, um plantão 24 horas, um profissional médico, mais um período ali, que é das 10 da manhã às 24 horas, mais um médico. Então, são 2 médicos nesse período mais crítico de maior demanda de pacientes. Tá, mas mesmo assim, existe uma seleção, uma pré-seleção dos casos que chegam no pronto-socorro? Porque me parece que algumas pessoas reclamam que às vezes chegam lá com criança com febre e é demorado esse atendimento, porque outras pessoas passam na frente. Como é que vocês fazem essa triagem toda? Na realidade, o funcionamento todo, ele parte do protocolo que a gente adota no hospital, sim, que é o protocolo de Manchester, é um protocolo de referência. E o atendimento, ele leva em consideração a gravidade do caso. Então, o que é importante que todo mundo entenda, não só quando procura o Santa, mas quando procura qualquer atendimento de pronto-socorro. A gravidade é avaliada por um profissional especializado. Então, quando você passa pela triagem,
Todos os teus sinais, os teus sintomas são avaliados, o histórico do que você está sentindo, enfim, e isso vai te dar uma cor, digamos assim, você vai ser verde, amarelo ou vermelho. Quando alguém chega e eventualmente é passado na frente, que é a sensação que às vezes fica, é sinal que a gravidade daquele caso é maior. Então, o que nós entendemos? Não é uma fila de espera por ordem de chegada, é por ordem de gravidade, de prioridade, de risco à vida da pessoa que precisa ser atendida, né? Então, se você chegar, aguardar e perceber que alguém chegou depois e foi atendido antes, é sinal de que o problema daquela pessoa é mais grave que o seu, né? Então, é uma questão de empatia também, da gente entender que se nós tivermos um problema grave, nós também vamos querer ser atendidos mais rápido, né? Essa seleção, essa triagem sempre vai ser feita por um profissional especializado, que faz isso de forma isenta, levando em consideração os sintomas e o caso de cada paciente. É importante dizer também, Sandra, que nós temos duas portas de entrada, né, no pronto-socorro. Certo. A porta de entrada urgência e emergência, que o paciente chega normalmente com uma ambulância ou de carro, que ele precisa um atendimento imediato, e aí sim é uma urgência ou emergência. E aí ele é prontamente atendido. E a segunda porta de entrada, que é onde o pessoal passa por essa triagem que a Camila comentou, que na verdade a gente sabe que 85% desses atendimentos são atendimentos de atenção básica. Sim. Né? Mas nós atendemos como sendo um hospital também municipal, né, que estamos atrelados aí à administração municipal. Sim. E muitas vezes as unidades básicas não conseguem atender, né, essa demanda de pacientes, então o Santa acaba atendendo também. Então é aí que acontecem as demoras, mas as demoras muitas vezes não quer dizer que o paciente não foi atendido. Ele vem, passa pela triagem, ele é atendido, é coletado um exame que demora no mínimo 2 horas para sair o resultado, então nesse período ele estaria aguardando um exame, não é que ele deixou de ser atendido. Espera o resultado, aí ele passa de novo por uma análise médica, por uma avaliação médica e por uma prescrição. Daqui a pouco precisa um exame de imagem também. Então, todo esse período de atendimento, às vezes ele é demorado, realmente, em função, né, do grande número de pacientes que estão ali. E, claro, se chega uma urgência nesse período, o profissional médico que está ali, a equipe de enfermagem, se desloca para a atenção àquele caso de urgência. Então, os atendimentos que não são tão urgentes acabam por ficar aguardando. Sim, porque muitas vezes esses casos de urgência é risco de vida até do paciente, né? Sim, dependendo da gravidade do acidente ou outra patologia. Infelizmente, tem que centrar todas as forças ali mesmo. Exames. O hospital passou um bom tempo aí com um equipamento quebrado, se eu não me engano. Correto? Nós tivemos um período com equipamento de raio-x, não sei se é esse que você comenta. Isso. Sim. Nós temos agora um equipamento novo, digital, a questão de 4 meses, eu acho, ele foi instalado. Sim. E estamos para receber mais um equipamento, que é um recurso que veio através de sobra de recursos da Câmara de Vereadores, né? Sim. Já foi adquirido, estamos terminando as obras, porque como é um equipamento novo, então a estrutura física precisa ser adequada, né, para a liberação da vigilância sanitária. Acreditamos que em torno de 30 dias, então, teremos mais um equipamento em operação. O hospital ele passou aí por um período em que algumas empresas ajudavam a reformar quartos. Esse projeto ele foi encerrado, ele foi dado uma pausa? Como é que ficou essa questão? Nós ainda temos os leitos, os quartos, na realidade, da ala pediátrica do hospital que ficaram suspensos por conta do período da pandemia, né? Sim. Nós precisamos isolar uma área do hospital para atender esses pacientes e isolamos o corredor da pediatria, né? Que serviu para a gente durante todo o ano de 2020, praticamente todo o ano de 2021, exclusivamente para pacientes clínicos e de UTI da patologia de Covid. Então, ele ficou uma área isolada, o restante do hospital já foi totalmente feito, mas nós temos 11 quartos ainda nessa ala que precisam ser reformados para que fiquem no mesmo padrão do restante do hospital. Sim. Já temos recurso para alguns que está captado desde antes do projeto. Com certeza vamos precisar recorrer a mais busca de doações, porque até o preço das coisas se elevou muito, né? De 2018, 2019, quando o projeto começou,
até o momento atual, né? E cada quarto tem suas particularidades, tem outras coisas que precisam ser executadas, mas ainda temos toda a ala pediátrica para reforma. Durante esse período do ano, esses 9 meses, muitas obras foram realizadas no hospital. E muitas ainda estão em andamento, embora a população muitas vezes não veja. O que falta ser concluído lá no hospital agora? E a ala de UTI que já está em funcionamento, ela está sendo totalmente ocupada? Sim, nós tivemos então entregue agora no mês de junho 10 leitos novos de UTI adulto. Então nós já tínhamos 10, a questão de um pouquinho mais, 1 ano e meio atrás tinham sido entregues. Então hoje estamos com 20 leitos novos de UTI adulto. A previsão é que até abril, maio do ano que vem, 2023, tenhamos entregue também 10 leitos de UTI pediátrica. O município de Erechim não tem UTI pediátrica desde 2015. Sim. Né? Nós tínhamos UTI mista, que era permitido pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde. Em 2015, houve uma normativa que proibiu, então tinham que ser estruturas separadas. Optamos, na época, em ficar com a UTI neonatal, que é até 28 dias de vida, né, do paciente, até porque o Santa é referência em gestação de alto risco. E também teremos os 10 leitos de UTI neonatal numa nova área também, então ficarão todos no mesmo pavimento, né? Então serão 40 leitos de UTI, 10 neonatal, 10 pediátrica e 20 leitos de UTI adulto. Existe a possibilidade do hospital futuramente ou daqui a uns meses, já que se fala muito de ter um novo complexo médico e esse prédio ficar, digamos, ocupado só nesse período e o hospital todo migrar para um prédio novo? Olha, a possibilidade existe, né? Só que isso é um projeto a longo prazo, né? Sim. Porque hoje nós temos 182 leitos. Então, esse projeto que estamos pensando agora são para 60 leitos. Então, a ideia é que tenhamos, né, o prédio novo, que vai ser ao lado, né, nós já temos a área definida, mas continuar operando com os 180 leitos existentes. Claro que, se nós pensarmos a longo prazo, toda a nossa área de internações hoje, ela foi construída em 1940. Então, passamos por todo esse investimento do projeto Um Abraço ao Santa. Porém, a gente sabe que isso tem um tempo de vida, né, que logo ali na frente a gente vai precisar estar investindo novamente para conseguir a manutenção desses leitos. Sim. Então, claro, o ideal seríamos ter um prédio, quem sabe com 250 leitos, todo o prédio novo, enfim, né, com equipamentos novos. Mas a escassez de recursos também não nos permite, então tem que ser feito em etapas, né? Pois muito se falou aí durante o início do ano sobre essa escassez de recursos e a possibilidade de credenciar um serviço de hemodinâmica dentro do hospital, que nós mudaríamos o valor da nossa tabela SUS. Como é que está essa questão aí desse credenciamento? Existe possibilidade de vir para Erechim esse serviço? Sim, nós fizemos uma consulta formal ao Ministério da Saúde, com a possibilidade de uma parceria com a empresa Angel Center e o Hospital de Caridade, que hoje o equipamento existe, mas é um equipamento privado, um serviço privado. Para ver da possibilidade de habilitarmos o Santa Terezinha no SUS e trazermos o equipamento de lá para cá, para o Santa. Porém, o Ministério só autoriza o serviço com o equipamento já instalado. Então a gente há de convir que é um risco, né? Existe toda a questão comercial e é um risco. A gente entende esse risco de daqui a pouco a empresa que tem o serviço privado traz para o Santa e não sai a habilitação no Ministério da Saúde. Como que funciona isso? Né? Desloca todo um serviço, um equipamento de hoje 4 milhões de reais, toda a equipe assistencial e técnica, enfim, e aí não acontece a habilitação. Então, a gente tem agora um projeto, uma estratégia junto com a Prefeitura Municipal de buscar recursos para comprarmos o equipamento de hemodinâmica e instalarmos de fato. Nós temos já uma sala dentro do centro cirúrgico preparada para isso, com blindagem, tudo certo. E aí sim instalarmos o equipamento. Temos profissionais na cidade que estão dispostos a trabalhar conosco, enfim. Então, falta realmente o recurso para a aquisição e instalação do equipamento. Então, pelo que tudo indica, esse equipamento ele não virá para o Santa Terezinha tão logo quanto a gente espera.
infelizmente. Infelizmente, a realidade é essa. A gente precisa captar recurso, né? E provavelmente, oriundo de emenda parlamentar, que são os recursos maiores, né? O governo do estado agora, nós tínhamos muita captação de recurso com o programa Consulta Popular. Sim. Porém, a área da saúde ficou de fora agora, né? Nos últimos 2 anos, a área da saúde não faz mais parte, nem a segurança pública, né? Então, a gente depende basicamente de emendas parlamentares para esse porte de investimento. Correto. Agora, uma pergunta para ti, Márcio, e também para Camila, que vocês estão com um tremendo abacaxi nas mãos, que é essa questão do novo piso da enfermagem. Aí a gente já sabe, já acompanhou alguns movimentos aqui pela cidade, entende que o problema não partiu daqui, mas, infelizmente, de alguma forma, a gente está sendo afetado e vai ter que pensar em alternativas. E daí? Na realidade, o que a gente vem dizendo e reforçamos sempre é que a gente compartilha do senso comum. Sim. De que é muito justo que seja remunerado de forma mais adequada. No nosso caso, os enfermeiros já recebem acima do piso, seria um impacto financeiro relativo aos técnicos de enfermagem e aos auxiliares. O que nos preocupa é justamente a fonte do financiamento para isso, porque o hospital já é deficitário há anos. Não se tem uma perspectiva de recursos novos que vão entrar, de uma revisão da tabela ou mesmo de um incremento do contrato, nada sinalizado nesse sentido. E a gente recebe a notícia de que o piso tem que ser cumprido, né? Ainda está suspenso, enfim, tem uma análise correndo Sim. no STF, mas a gente entende que se houver uma fonte de financiamento que repasse ao hospital o equivalente ao impacto que nós teremos na folha, né? Porque não é só o salário, a gente tem que pensar que tem todos os encargos, né? É verdade. Sobre a folha de pagamento. Então, nós calculamos com o quadro atual, sem ampliação do número de técnicos de enfermagem, em torno de R$500 mil por mês a mais, num hospital que já é deficitário. Então, a gente se preocupa nesse sentido, né? De tentar buscar uma fonte de financiamento para esse incremento do salário, né? A gente sabe que é isso que está em discussão, inclusive, no STF, mas independente dessa discussão, a gente também já tem que começar a procurar, né, junto às nossas fontes financiadoras, que são estados, municípios aqui da região da AMAL, encontrar alternativas que pelo menos amorteçam um pouco esse impacto no momento em que for obrigatório, né, o cumprimento da lei. O prefeito Polis já sinalizou que no próximo mês irá aportar para o hospital mais de 5 milhões. Isso vem de encontro com alguma necessidade urgente? Sim, são recursos para custeio, né, Sandra? Na verdade, o hospital ele tem um déficit aí mensal em torno de R$1 milhão. Então, nós já estamos necessitando de recursos para poder honrar com compromissos com fornecedores, prestadores de serviço, né? Uhum. E logo aí na frente teremos o 13º, então a gente depende da nossa receita operacional para isso. Então, sempre quem acaba nos socorrendo é o município de Erechim, embora tenha todo esse caráter de hospital regional. Quando realmente o hospital passa por dificuldade, é o município de Erechim quem nos socorre, né? Também com a Câmara de Vereadores, o auxílio dos vereadores aí. Então, infelizmente, a gente precisa buscar esses recursos para poder, né, manter o hospital em dia e trazendo o resultado aí para a população. Além desses 5 milhões lá no final do ano, vai necessitar mais algum aporte do município? Vocês vão solicitar? Não, esse recurso já é previsto para que a gente termine o ano pelo menos com os pagamentos em dia, né, e conseguindo manter a estrutura do hospital em pleno atendimento. Tá, e caso essa decisão aí dos enfermeiros ser obrigatório esse pagamento atualizado do piso salarial, da onde o hospital pensa em tirar recursos? Na realidade é uma pergunta mais ampla do que só a realidade do hospital, né? O hospital tem o seu caixa restrito ao que ele recebe, certo. Com base na produção, o que vem do Ministério da Saúde, que é o repasse, digamos assim, da tabela do SUS, que vem para o Estado e do Estado vem para o hospital. Existe uma discussão muito grande, até mesmo nossa, interna, de como a gente vai fazer caso realmente seja obrigatório cumprir. E, infelizmente, o único recurso que nós temos é fazer os nossos levantamentos do que nós conseguimos trabalhar internamente, em redução de custos, enfim. Mas
Não existe outra alternativa que não seja bater na porta do Estado, tentar renegociar o nosso contrato, buscar algum tipo de incremento, e nos municípios também da região, né, principalmente, porque o grande volume de atendimentos é dos municípios aqui da região da AMAL, porque nós não temos outra fonte de financiamento, né? Diferente dos hospitais que têm estrutura para trabalhar privados e convênios com maior volume, e que podem, digamos assim, destinar mais esforços para captar pacientes de convênio privado, nossa prioridade sempre foi e vai continuar sendo dar cobertura ampla ao Sistema Único de Saúde, que hoje é 98%, 99% do que o Hospital Santa Terezinha faz. Então é a alternativa que nós temos, fazer o dever de casa, tentar reduzir o que nós conseguirmos. Claro que a gente sabe que dentro da estrutura que se tem e da complexidade do hospital, as ações para redução de custo existem, mas elas também têm um resultado limitado, né? Nós não temos como fechar serviços, reduzir atendimento para a população. A gente pode reduzir desperdício, tentar melhorar contratos, enfim, ser mais eficientes. Certo. Mas a essência é receita, é buscar incrementar a receita. Hoje o hospital tem quantos funcionários nessa área? Na área de assistência nós temos em torno de 360 funcionários. É um número bastante elevado, né? Não tem como mesmo. Bom, fora essa questão do piso, que é uma incógnita até o momento, mas a gente sabe que ali na frente essa corda vai estourar, infelizmente essa é uma realidade. Se não houverem outros recursos, tudo se encaminha para que no próximo ano o hospital também tenha um déficit maior do que teve esse ano. Sim. Nós temos então essas 3 fontes de receita, né, que é o Ministério da Saúde, né, que é a tabela SUS, que eu entendo que seria o mais justo, né, um reajuste aí na tabela, porém é uma discussão muito maior, né, que a gente precisa fazer a nível federal, porque a gente vê aí, por exemplo, uma consulta paga R$10 pela tabela SUS, procedimentos cirúrgicos a R$100, R$150. Não paga nem o equipamento usado. E aí tem a questão do incentivo que o Estado coloca dentro das pactuações que nós temos para cumprimento de metas, né? E também a questão dos municípios. Então, o que a gente vê hoje nos últimos anos? Cada vez mais esta conta vai sobrando para os municípios, né? Que eles têm a sua obrigação de investimento na saúde em 15%, mas a gente vê municípios com 20%, 23%, 25% de investimento em saúde. E aí a questão tripartite, que é os 3 entes, acaba ficando sempre para aquele que é o mais próximo, né? Que é o município. É verdade. Hoje, quantos municípios dependem do nosso Hospital Santa Terezinha? Na média complexidade são 33, que são os da região aqui da AMAL, e na alta complexidade nós temos mais uma parte da regional de Frederico Westphalen, que são, se não me engano, 13 ou 15 municípios. Então a gente tem uma região bem grande, uma abrangência importante em termos de população, uma população maior que 500 mil habitantes, que na necessidade de atendimento hospitalar, a referência para todos esses municípios é o Hospital Santa Terezinha. Márcia, alguma obra terminando aí nos próximos meses, que a gente, de repente, já possa ver ela funcionando? Nós temos, provavelmente em 60 dias, agora entregue um novo centro de parto normal, né? São 5 salas de parto normal. Uma área totalmente humanizada, então com musicoterapia, cromoterapia, então um atendimento totalmente diferenciado, com banheira lá para a mãe que quiser, né, que possa fazer o seu parto na banheira, enfim. E esta obra, ela abre frente para a obra da UTI neonatal, porque hoje o nosso centro obstétrico ele está na área que será executada a obra da UTI neonatal. Então, nós entregando esta obra agora, provavelmente nos 60 dias, então poderemos avançar com a obra da UTI neonatal também. E mais obra somente no ano que vem, né? No ano que vem, porque o hospital realmente ele está, né, a longo tempo ele vem um canteiro de obras. Sim. Iniciou lá com o centro cirúrgico, depois o pronto-socorro, e isso trouxe uma cara diferente para o hospital, né? Trouxe mesmo. Então, a nossa estrutura física, embora ela dependa ainda de vários investimentos e ajustes, ela já é muito diferente do que anos atrás, né? Então já traz uma condição melhor de atendimento para a nossa comunidade. E o hospital, assim, quem conhece ou quem visita ele percebe o quanto ele evoluiu nos últimos anos, o quanto de investimento foi gerado
para que essas obras todas acontecessem. Um grande exemplo foi a UTI, que foi inaugurada recentemente, estivemos lá participando, e que a gente pode dizer com toda certeza, tem hospital privado que não tem uma UTI com tanta qualidade como tem a nossa no Santa Terezinha, né? Sim. A questão das UTIs é importante dizer também, Sandra, as UTIs elas são reguladas pelo Estado, né, todos os leitos de UTI, e eles servem para todos os municípios do Estado, né. Então, se um paciente lá de Bagé, ele precisar de um leito de UTI, e nós tivermos vaga aqui, for a única vaga disponível, ele vem para cá. É verdade, tem esse porém aí nas UTIs. Quero agradecer, Márcio, você por estar aqui, a Camila também. Eu acho que é bom a comunidade saber que as coisas no hospital estão acontecendo, embora às vezes a gente não enxerga o acontecimento, né? Mas muitas coisas acontecem lá dentro e é todo dia um desafio grande estar à frente desse hospital. Nós agradecemos, Sandra, e estamos sempre à disposição de qualquer cidadão, né? A nossa porta da direção está sempre aberta, o telefone sempre disponível, a gente está aí para contribuir com a comunidade. A gente agradece o espaço e o convite, é sempre importante que a gente aproveite esses momentos de esclarecimento, de troca de informações com a comunidade. O hospital está sempre aberto para quem tiver qualquer sugestão, reclamação, queira simplesmente saber como é que estão as coisas, algum esclarecimento, é só bater na porta e a gente vai atender com todo gosto. Muito obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada.